Olá, muito bom dia. Este é o programa Rumos das Igrejas Batistas do Estado de Minas Gerais, uma parceria entre a Convenção Batista Mineira e o Sistema Batista de Educação Colégio Batista Mineiro. E espero que este programa esteja sendo bênção na tua vida. E se você tem sido abençoado, entre em contato conosco. Passe o e-mail, está aí o e-mail, você pode passar uma mensagem. E eu gostaria que você também falasse para outras pessoas sobre este programa, a fim de abençoar outras pessoas. A cada sábado nós temos aqui uma palavra abençoada, nós temos um testemunho, alguém compartilhando algo para abençoar a tua vida. E eu quero, antes de tudo, te desejar um extraordinário final de ano e que 2014 seja um ano de vitória para a sua vida, um ano abençoado e abençoador. É o desejo do meu coração, é o desejo deste programa. E para a gente finalizar o ano, a gente tem a alegria de receber aqui o pastor José René Toledo. O pastor José René Toledo é, na verdade, um referencial no Brasil Batista, no estado de Minas Gerais, tendo sido já líder desde juventude e atualmente como líder dos pastores batistas do estado de Minas Gerais, como secretário-geral, mas atuou também como diretor do Colégio Batista Mineiro, como diretor executivo da Convenção Batista Mineira por mais de 10 anos e agora ele está completando 40 anos de ministério. Bom dia, pastor René, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, é um prazer também estar aqui nesse programa, nesses momentos de 40 anos de janela no ministério. E aí, pastor René, esses 40 anos de ministério, quando que começou tudo isso? Queria que você falasse um pouco sobre o início dessa história. Quando eu nasci, tem uma prima que disse que meu pai falou assim, esse aqui vai ser pastor. E, na verdade, durante muito tempo, eu ficava pensando em ser engenheiro civil. Eu pensava que podia ser um engenheiro e ganhar bem, e com isso sustentar pastor, sustentar missionário, etc. Até que em 1968, ouvindo uma mensagem na Igreja Batista do Barro Preto, quando pregava o pastor Sévulo Canedo da Silva, era pastor de Uberaba, quando terminou a vida ele estava em Goiânia, quando ele pregava sobre procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, eu senti que na verdade Deus estava me chamando para ser pastor e não para ser engenheiro. E a partir dali, então, eu fui trabalhar nessa direção, preparar, fazer o curso no Seminário Teológico Batista Mineiro e etc. Você foi da primeira turma no Seminário Teológico Batista Mineiro? Terceira turma. Terceira turma. Terceira turma. E depois que se formou, você já trabalhava na Petrobras ou a Petrobras veio depois? Não, eu comecei na Petrobras em março de 70. Então, eu me formei em 73. Então, fui ordenado em 73, melhor dizendo. Então, quando eu assumi o pastorado, eu já estava na Petrobras e lá permaneci. Me aposentei 28 anos depois. Então, eu pastoreei e trabalhava na Petrobras. Durante quantos anos ficou na Petrobras? 28 anos, desses 28, 25 anos pastoreando e trabalhando na Petrobras. E quais as igrejas, pastor René, que você passou nesse período? Basicamente foram duas. A Igreja Batista do bairro São Geraldo, que me ordenou, até 1986. Logo depois eu assumi a Igreja Batista Novo Riacho, em Contagem, e lá permaneci até 97. Neste meio aí, eu pastoreei Nova Vista, Igreja Batista Nova Vista, interinamente. Pastoreei a primeira igreja de Itabira, também interinamente, e pastoreei a Igreja Batista da Esperança, no bairro Eldorado, em Contagem, também interinamente. E você foi consagrado para qual igreja que pediu a sua consagração? Foi a Igreja Batista do bairro São Geraldo, que convocou o concílio, e no dia 21 de dezembro de 73 fui examinado e ordenado naquele mesmo dia. Passei dificuldade lá porque o concílio não era fácil. Lá estava o pastor Mancebo, o pastor Bittencourt, o doutor Arnaldo, o pastor Natan, mas consegui ser aprovado.
E você tem uma trajetória bonita, tendo passado pelas várias funções no estado de Minas Gerais. Queria que você falasse também um pouco sobre essa trajetória. Deus me deu o privilégio de... Fui presidente da JUBAC, lá no final da década de 60. Juventude Batista Central. Por 3 anos fui presidente da Associação Batista Central, aqui na Grande BH. Fui presidente da Ordem dos Pastores Batistas de Minas Gerais por 4 vezes. Fui presidente da Convenção Batista Mineira 2 vezes. E há 19 anos sou o diretor executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Minas Gerais. Neste meio tempo aí também fui diretor do colégio, como você mencionou, e também diretor executivo da Convenção Batista Mineira. E você, nessa trajetória, Renê, o que é que você viu em termos de transformações, de mudanças, tanto nas igrejas quanto no ministério? Como é que você vê essas mudanças que a cada dia a gente percebe com mais nitidez que elas vêm acontecendo? As mudanças têm sido muito rápidas, né? E, na verdade, o pastor e a igreja que não se contextualizar, ele vai ficar para trás, não tem dúvida disso, né? As mudanças são profundas, são grandes, e ou a gente acompanha essas mudanças sem perder de vista os princípios doutrinários, os princípios bíblicos, etc., porque você não precisa perder isto para se contextualizar, ou a gente se contextualiza, ou a marcha do evangelho seguramente será diminuída, vai diminuir o ritmo. Então, o pastor lá de 73, quando eu fui ordenado, naturalmente, tem que ser diferente em 2013, e não só 2013, já há uns 10 anos que as mudanças têm acontecido, e numa velocidade que às vezes coloca a gente até meio perdido. Essa é a grande verdade. A gente fica meio perdido com as mudanças. Então, o que o pastor tem que estar atento hoje? Tem que estar atento às mudanças, tem que se contextualizar, tem que se preparar e tem que admitir que se uma coisa não está dando certo, tem que mudar, sem negar os princípios bíblicos, sem negar os princípios doutrinários, mas entender que a sociedade contemporânea, a pós-modernidade, exige do pastor e, consequentemente, das igrejas que eles lideram, mudanças para poder prosseguir na missão principal, que é ganhar almas para Jesus. É muito importante ouvir isso do pastor Renê, porque o pastor Renê, ele é conhecido como um pastor conservador, que luta pelos princípios bíblicos, e é muito importante a gente ouvir essas palavras, porque mostra que a pessoa pode ser conservadora quanto aos princípios bíblicos, mas nem precisa ser uma pessoa intolerante, não é isso, pastor Renê? Claro. E você tem sido esse lutador, né, por uma mensagem bíblica, um ensinamento pautado na palavra de Deus, não é? Sim, até nessas 4 décadas tenho lutado por isso, mas sempre me contextualizando. Não adianta fugir disso. É necessário que a mensagem que nós pregamos, ela tem que atingir o cidadão deste século, o cidadão que hoje convive com tantas mudanças na ciência, na cultura, na política, enfim, na sociedade de um modo geral. Então, a gente não precisa negar os princípios, mas não precisa ser quadrado como eu era. Eu era quadrado, não tem dúvida disso, eu tenho que admitir isso. Quando eu assumi a Convenção Batista Mineira, há cerca de 11 anos, eu era muito diferente do que sou hoje. E certamente, se eu não morrer nos próximos 5 ou 10 anos, daqui a 10 anos eu vou ser muito diferente do que sou hoje. Não tem jeito de ser diferente. Ou a gente faz isso, ou a gente se descontextualiza. É muito bom ouvir isso do pastor Renê, não é? Porque é uma pessoa que sabe trabalhar com as transformações. Agora, pastor Renê, nem por isso também significa que a gente vai abarcar tudo isso que está aí hoje na mídia, essas pregações sobre teologia da prosperidade e tudo mais. Há muita coisa antibíblica sendo pregada, não é isso?
Isso que é a importância do pastor estar contextualizado, até mesmo para orientar os seus liderados, as suas ovelhas, sobre as coisas erradas, absurdas que se vê hoje na televisão especialmente, e também no rádio, também na imprensa escrita, etc. É preciso que a gente esteja bem contextualizado, até para dizer para as ovelhas que estas coisas não tem nada a ver com o que Jesus mandou fazer. Não tem nada a ver com o que a Bíblia manda ensinar. Não tem nada a ver com aquilo que, especialmente, que os nossos ancestrais, os nossos líderes no passado, ensinaram e nos deixaram. É preciso. E você só vai conseguir fazer isso se você estiver contextualizado. Até para poder comparar. Senão a mensagem também ela se torna ultrapassada, os métodos ultrapassados e a igreja não atinge o seu objetivo. Não tem dúvida disso. Então o pastor do século XXI, ou ele se atualiza, ou ele se moderniza, ou ele vai sair fora de órbita. Sem deixar de lado a defesa dos princípios bíblicos, a defesa das verdades do Evangelho, o puro Evangelho, não o comércio do Evangelho, que se vê muito por aí. Ele tem que entender, para poder orientar e orientar bem, que essas coisas não foram ensinadas nem deixadas por Jesus. Amém. Pastor Renê, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas recentemente foi a celebração dos seus 40 anos de ministério. No auge, né, da sua experiência de 40 anos de ministério, qual a palavra que você deixa para os pastores que estão nos assistindo, as lideranças das diversas igrejas que estão nos acompanhando? Hoje nós temos aqui em Minas Gerais 1.020 pastores e um percentual muito grande desses pastores são de pastores jovens. E a mensagem que deixo para eles é que compensa. Aquele que poderia ser um engenheiro frustrado tornou-se um pastor realizado, feliz no ministério, enfrentou lutas, enfrentou dificuldades. Isso é claro que faz parte, mas depois de tantos anos eu começaria tudo de novo. Amém. Começaria tudo de novo. Começaria lá no São Geraldo, lá na Novo Riacho, enfim, onde Deus mandasse. E claro que faria melhor, claro, porque a gente está cada dia aprendendo e cada dia, consequentemente, aperfeiçoando os métodos e tudo. Mas eu faria tudo de novo. Compensa atender o chamamento do mestre. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, pastor Renê. E como presidente da convenção, quero parabenizá-lo pelos 40 anos de ministério, por sua trajetória brilhante e vitoriosa como servo de Deus, e que Deus possa abençoá-lo ao lado de toda a família. Assim a gente chega ao final de mais um encontro. Este é o programa Rumos das Igrejas Batistas do Estado de Minas Gerais. Um feliz ano novo para você, para toda a sua família, para a sua igreja. Você que é sem igreja, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre todos os seus. E que 2014 seja um ano ainda mais repleto de bênçãos sobre a tua vida. Fique debaixo da bênção do Senhor e até o próximo sábado, neste mesmo horário, querendo Deus. Até lá e que Ele nos abençoe. Amém. Faculdade Batista de Minas Gerais. Para quem quer realizar. 50% de desconto na matrícula. Garanta já a sua vaga. Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito e Teologia. Graduação Tecnológica, Rede de Computadores e Banco de Dados. Pós-graduação, áreas do Direito, Gestão e Teologia. Cursos à distância e presenciais. Inscrições pelo telefone 3429-7351 ou no site www.faculdadebatista.com.br.